Hello, I'm Sara Bernadette. I'm a Brazilian girl and I'm currently learning English. I learn other languages too, but this is a topic for another video. I don't know if you want. If you like this video, when you watch it, I can record, I can talk about other languages too, what I do to learn more than one language at the same time. But okay, let's go back to the topic of this video. I'm here to help you if you are a beginner, if you're starting from scratch, or if you are this person that can really understand English, like when you hear it, when you watch videos or TV series, but you feel like you cannot express yourself in English. So I'll try to help you with that too. I'm just making this introduction in English so I can prove to you that I'm able to express myself in this language. I'm not perfect. I know that you can see it, okay, whatever. But I came to a point that I feel more comfortable speaking English, and I feel like I don't translate in my head anymore, and maybe I can help you to do that too. If you feel stuck or if you are starting from scratch, maybe I can help you. So that's it. Now I'm going to switch to Portuguese because I'm Brazilian, you're Brazilian, so why not? We can connect more in our mother language, right? Because we are Brazilians, and because it would be a lot of work putting subtitles in the whole video, right? So that's it. Let's just switch to Portuguese. Então tá, como que eu comecei? Eu não tinha como pagar um curso, eu já tinha tentado com meu pai, não deu certo. Depois, quando eu tava morando com a minha mãe, eu acho que nem cheguei a pedir, porque eu sabia que ela não poderia pagar, e eu queria muito aprender. Eu tinha 17 anos, quando eu comecei a realmente pensar assim, eu consigo aprender com a internet, é possível, eu vou conseguir. E aí, eu me deparei com um vídeo do Felipe Neto. Eu fui pesquisar no YouTube, né? Como aprender inglês sozinho, de coisas assim. Aí eu encontrei um vídeo do Felipe Neto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. É um vídeo muito antigo, mas foi maravilhoso pra mim no momento, porque me deu essa ideia de que era possível aprender sem precisar fazer um curso formal, né? Enfim. E ele disse que aprendeu a falar inglês assistindo Friends. Aí fui lá assisti Friends, eu não gostei da série, no começo, hoje em dia eu amo essa série, mas o primeiro contato que eu tive eu não gostei. Daí eu continuei assistindo vídeos sobre isso, e eu vi que, sim, assistir uma série de TV seria muito útil pra mim. Só que eu cometi um erro no começo. Eu demorei muito pra realmente começar a desenvolver o inglês, porque eu queria começar só consumindo conteúdo. Isso é super importante. É 50%, na minha opinião, para você aprender um idioma, é ter esse contato com o idioma, com as pessoas falando de forma natural, com nativos falando ali, né? Só que eu só tava fazendo esse 50%. E aí eu assisti a série, eu ia pegando palavras soltas, eu comecei a ouvir música, eu não ouvia música em inglês, eu tive contato com uma amiga que ela adorava música pop internacional, e ela me mostrou muitas músicas, e eu fiquei assim, eu fiquei muito Demi Lovato, Taylor Swift um pouco, mas mais Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus. Aí eu achava super legal que sempre que tocava uma música em inglês, ela acompanhava a música e cantava perfeitamente. E eu queria muito aprender também. E aí ela me mostrou várias músicas. Eu traduzia as músicas, tá, gente? Cara, não tem problema fazer tradução, principalmente se você tá iniciando. Eu acho que sei lá, você dá muita volta se você fica tentando descobrir aquela palavra, simplesmente associando a outros sinônimos em inglês. Se você tá começando agora, sabe? Traduz, gente, não tem problema. Eu não gosto, assim, de traduzir parágrafos inteiros, frases complexas inteiras. Às vezes os idioms, que são os ditados, também não vão dar, porque tem questões figurativas ali, não é só você fazer uma tradução literal e tá perfeito, você tem o significado daquilo. Óbvio que não. Mas uma palavra solta ali, outra palavra solta aqui, se você
tiver dúvidas sobre aquela palavra ainda, mesmo traduzindo, você pesquisa sentido, tem tudo no Google. Google é o seu melhor amigo quando você está aprendendo o idioma e você tem aquelas dúvidas rápidas. Eu preciso entender isso, não estou entendendo aquilo, vai lá no Google. Por favor, ou se você não puder, vai anotando assim, ó, no seu bloquinho de notas, ou então no seu grupo do WhatsApp que só tem você, vai anotando lá o que você vai pesquisar depois. E aí, eu estava, então, assistindo séries. Minha primeira série foi O Diário de um Vampiro. Depois ficou uma porcaria aquela série, mas não estamos falando de série, né? Mas eu achei essa série, que era incrível no começo, depois eu não gostei tanto. E eu estava ouvindo músicas e estava aprendendo a imitar os sons que eu estava ouvindo. Essa aí foi a minha primeira aprendizagem no quesito pronúncia. Porque às vezes a gente vê lá a palavrinha, é assim que fala. Aí você vai lá e repete diferente. Porque talvez aquela vogal, talvez não, porque aquela vogal em português, o som dela é muito diferente do inglês. Você acha que é igual, mas não é. Você acha, mas não é. Então, o que eu indico mesmo é você imitar o nativo. Como ele está falando? Se ele fala meio faz o ali. Você está vendo um R aqui, o R tem essa associação no português. Não importa. É diferente. Então, você tenta imitar o R que a galera lá tá falando. Eu sei que minha pronúncia não é perfeita, tá? Mas ajudou muito. Tá, então músicas, série. Aí, eu vi que isso não era o suficiente. Eu tava aprendendo a cantar as músicas. Eu tava aprendendo palavras novas. Eu lembro que eu aprendi uma palavra nova, que eu achei assim, uau! Que foi, que eu aprendi no Diário de Vampiro, que foi pregnant, que I'm pregnant, eu estou grávida. Ou pregnancy, gravidez, né? Aí eu lembro que essas palavrinhas soltas que eu nunca tinha visto, eu fiquei, nossa, que legal, tô aprendendo. Mas assim, nem o contexto eu entendia direito. Então eu dependia muito de legenda em português quando eu assistia séries. Aí tinha isso, tinha as músicas, mas não era o suficiente, eu não tava... E eu fiquei um tempo assim. Depois, eu comecei a adicionar vídeos no YouTube aleatórios. Mas eu não entendia os vídeos, mas eu colocava o vídeo mesmo assim. Eu colocava o vídeo que eu queria ter essa familiaridade. Porque eu tava na cabeça que você tem que aprender um idioma igual o bebê. Porque o bebê só ouve o idioma e ele aprende. Mas, gente, o bebê com 4 ou 5 anos, sei lá, 6 anos, vai pra escola também. Ele também vai aprender como que faz o negócio. O professor vai ficar corrigindo ele ali, como que ele tá falando, se ele tá formando a frase correta, se não tá. O bebê também estuda, né, gente? Se não, chama o conselho tutelar para essa criança. Ou pelo menos vai ter o, sei lá, homeschooling, né, que estuda em casa, mas vai estudar. Realmente, o bebê de 4 anos, né, sei lá, ele vai falar. Só que você vai ver que ele tem que se esforçar sim para falar. É interessante que essa criança aprenda e estude o próprio idioma também. Mas você vai ver que essa criança vai desenvolver melhor a complexidade, né, de como ela fala as coisas depois que ela vai para a escola, ou se ela faz homeschooling, né, se são os pais que educam, mas ela está sendo educada de alguma forma e ela está entendendo mais sobre aquele idioma de forma mais teórica. E outra coisa, eu não sou um bebê. Eu já tenho meu primeiro idioma, que é o português, formado na minha cabeça. Aí eu quero simplesmente só ficar ouvindo outro idioma e aprender. Eu, particularmente, não tive uma experiência tão boa em só ouvir o idioma. Não foi assim, tá? Então, eu fui estudar, sim, mas foi uma coisa mais leve, mais, assim, divertida, mais tranquila. Eu não ficava assistindo aulas todos os dias, mas eu sempre estava assistindo aula. E eu comecei, depois de um tempão, batendo com a cabeça na parede, eu decidi assistir aulas. Eu comecei assistindo Karina Fragoso e o Gavin. A Karina, eu acho que vocês devem conhecer, é uma professora de português, uma professora de inglês brasileira, maravilhosa. E o Gavin é um americano que sabe falar português muito bem, por sinal. E ele começou a dar dicas de inglês, falando em português. E ele começou a se dedicar a isso, a dar aula de inglês para brasileiros e falando em português. Eu comecei com esses 2 canais, só que antes eu só assistia, tipo assim, dicas rápidas, ou também, não sei quantos erros que os brasileiros cometem ao falar inglês, ao aprender inglês. Aí eu começava pelo erro já, porque era pra eu não cometer os erros, assim, mais grotescos, tipo, os que mais, os mais repetitivos, que você talvez, tipo, vai aprendendo o idioma e começa a cometer esse erro, e fica dentro de você, assim, que você não consegue parar.
E é um erro, tipo assim, básico. Então eu já comecei vendo esses erros assim. Claro que é inevitável, você vai cometer erros no idioma. Não é que isso vai te salvar, mas isso vai ajudar muito, óbvio. Aí eu comecei pelos erros. E depois eu comecei a assistir aulas. Mas o que eu recomendo você fazer ao mesmo tempo? Porque eu ainda fiquei naquela, eu não quero assistir aula, vai ser chato, porque eu achava que seria chato. Mas era só um caso de encontrar um professor bacana no YouTube, que eu me identificasse. Porque às vezes não é a didática, às vezes é você se identificar com o professor, com o jeito dele, né, e tal. Aí eu assistia séries, estava ouvindo as músicas, aprendendo a cantar, aprendendo o contexto da música, porque também tinha coisas no sentido figurado nas músicas, eu aprendi sobre isso. E comecei a assistir vídeos de erros que brasileiros cometem e vídeos de dicas, detalhezinhos do idioma, que para eu já ficar mais esperta, né? E depois eu comecei a assistir aulas. Eu recomendo você já começar a partir de agora, se você está começando agora, ou se você quer recomeçar também, assistir aulas para iniciantes. Tem várias playlists, eu vou deixar. Eu não sei se dá pra botar link de playlist, tem como? Se puder, eu vou deixar o link de uma playlist do Gavin, que eu recomendo muito. Você encontra uma playlist para iniciantes, de alguém dando aula de inglês para iniciantes. E você vai pegando um vídeo por vídeo. Se você quiser, se você tem tempo, ou se você tem tanta paixão pelo idioma que você quer assistir aula todos os dias, assista a aula todos os dias. Eu recomendo que você dê mais espaço, porque se você é uma pessoa como eu, que desiste rápido das coisas, quando elas começam a ficar muito assim, bola de neve, para que você consiga manter a rotina a longo prazo, eu recomendo que você assista uma aula a cada 2 dias, ou até uma aula por semana, desde que você realmente se dedique a manter isso a longo prazo. 1, 2 aulas por semana e tal, para começar. Se você sentir que tá muito de boa, aí vai lá e aumenta, sabe? Para você não começar obcecada ou obcecado e depois largar. Então, a partir do momento que eu comecei, e agora eu faço isso com outros idiomas também, a partir do momento que eu comecei a ir devagar com o aprendizado, mas também ser consistente, eu consegui sentir que eu estava realmente tendo progresso. Daí, claro, se acontecer de mesmo assim, você tá fazendo de uma forma espaçada, de forma calma e consistente, mas você desiste por algum motivo, porque, sei lá, teve o Natal e você viajou, ou sei lá o quê, você volta depois, não tem problema, tá? É só voltar. É igual dieta. Deu tudo errado, vou voltar e pronto, acabou. Você vai começando aulinha por aulinha, e aí você concomitantemente vai consumindo conteúdos, música, seja o que você mais gosta. Em inglês, série, você vai estar aprendendo ali, aprendendo várias coisas, e depois você vai começar a entender as músicas. Música é uma coisa muito complicada, porque música, nem em português, às vezes eu entendo o que a pessoa tá falando. Muitas vezes eu tô ouvindo uma música em português e eu falo, gente, o que essa pessoa tá falando? Não tô entendendo direito. Pode acontecer, mas assim, música é um caso à parte mesmo, de você entender, porque às vezes a pessoa tá falando rápido, ela corta a letra pra poder adaptar na música, mas série, vídeos no YouTube, você vai perceber que você vai começar a entender. Peguei essa palavra, peguei aquela, peguei, não. Aqui é pra quem ainda não entende quando ouve, né? Daqui a pouco eu vou falar pra quem já entende, pra quem já começou a entender o idioma quando ouve. Então é isso, você sempre vai ter, né, a métrica lá, iniciante, intermediário, avançado. Você vai seguindo essa métrica. Lembre-se que você deve, eu aconselho fortemente, que você consuma, mesmo que você não assista aulas, que você consuma o idioma todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por que não vai ser chato? Porque você vai consumir algo que você gosta. E também continue pesquisando novas formas de aprender o idioma. Não se prenda a um só método. Se começar a ficar chato, tenta um podcast. Gente, eu vou falar podcast porque eu estou falando aqui em português. Entendeu? Essas palavras que são da língua inglesa, que a gente usa em português, eu falo no sotaque BR, pelo amor de Deus, né? Aí você pode já começar com leituras. Eu acho interessante você ir lá no Google e colocar textos para iniciantes. Ou você vai ler o texto, e tem site que ainda
tem lá de graça também perguntas sobre o texto para ver se você entendeu. Mas mesmo que não tenha, mesmo que seja só o texto, você vai lá, vai buscando as palavras no dicionário, qualquer coisa. Mas como é para iniciante e você já está estudando inglês, você já está consumindo há um tempo, vai ser mais tranquilo, pode confiar. Aí você vai lá, pode confiar. Não foi confiável esse jeito de falar pode confiar, já virou sinônimo de não confie, né? Mas tá, deixa eu usar outra frase. Faça isso e você vai ver. Primeiro faça e depois você decide se é bom ou se é ruim. Teste tudo que você puder testar. Aí você vai lá, vai lendo os textos. E uma coisa, leia o texto em voz alta, porque você vai treinar sua pronúncia, vai treinar sua naturalidade ao falar o idioma. E aí, você vai continuar o quê? Consistente. Isso aqui, gente, isso é o que mais importa. Eu tô falando aqui como uma pessoa que desiste muito fácil quando as coisas começam a ficar chatas. Mas aí eu descobri que elas não precisam ficar chatas. Em vez de eu desistir porque ficou chato, eu vou lá e inovo. Eu vou lá e faço uma coisa diferente. Eu boto uma série diferente. Eu pesquiso sobre formas diferentes de aprender o idioma. E aí, depois de um tempo, né? Porque eu fiquei 2 anos desistindo e voltando, achando super chato. Até que chegou um ponto em que eu pensei assim: por que tem que ser chato? Só porque eu tô aprendendo tem que ser chato? Que é isso? Que mundo é esse? Que é isso que a escola botou na nossa cabeça que pra aprender tem que ser chato? E aí eu comecei a fazer coisas que eu gosto no idioma. Foi quando eu comprei meu primeiro livro em inglês. Tá, aqui você tá falando, você já envolveu dinheiro? Tudo bem, você pode também baixar PDFs. Eu comecei lendo A Culpa das Estrelas em inglês. Foi um livro que eu gostei muito na adolescência. E eu comprei ele em inglês. E eu ainda não sabia, sabe, o idioma, eu tava no começo, mas eu comecei a ler em voz alta, eu pegava trechos preferidos do livro em português e ficava comparando com ele em inglês. E uma coisa que eu fiz que me ajudou mesmo foi ler tudo em voz alta. É claro que vai ser chato se você pegar um livro, você tá lendo esse livro por meia hora, você vai ficar só falando em voz alta, pode ser chato. Não precisa o tempo inteiro você tá lendo em voz alta, mas faça isso pelo menos 10 minutinhos. Eu recomendo você fazer isso com mais frequência, o possível, sabe? Com mais frequência possível. Isso foi o que mais desenvolveu o meu speaking. A minha fala foi ler em voz alta e conversar sozinha também. Que pode ser um pouco chato conversar sozinho, mas depois de um tempo você se acostuma e você vai até achar legal, eu te prometo. E vai chegar um tempo também que você vai estar consumindo várias coisas em inglês naturalmente, porque você vai ver que tem muito conteúdo maravilhoso e rico no inglês. Por quê? Porque não só americanos, ingleses e outros países que falam inglês vão fazer conteúdo em inglês, mas pessoas do mundo inteiro vão fazer conteúdo em inglês. E porque eles querem, sei lá, vai falar de medicina holística, para falar de idiomas, culinária, para falar de psicologia, qualquer assunto. Muitas dessas pessoas, mesmo que não sejam nativas, né, não tenham inglês como primeira língua, vão gravar em inglês, porque sabem que podem atingir mais pessoas. E você vai ter acesso a tudo isso. Então você vai ver que você vai começar depois de um tempo, depois de manter essa rotina consistentemente, você vai começar a entender o idioma, você vai começar a consumir muita coisa no idioma. E isso vai te ajudar a ter essa naturalidade na hora de falar, e você vai ter repertório em vários assuntos, porque você está consumindo aquele assunto. O importante é que seja um assunto que você realmente gosta. Porque eu não me interesso, por exemplo, em saber sobre biomas, todos os biomas diferentes do mundo inteiro. Infelizmente, não é o meu hobby aprender sobre biomas, fauna e flora dos lugares. Realmente não é meu hobby. Eu acho que é importante você saber algumas coisas, mas não é o que eu amo aprender. Então, eu não vou ler nem ouvir nada sobre isso. Eu vou nas coisas que eu me interesso, porque isso vai me fazer continuar. Aí é óbvio, você vai ver que você vai passar de um tópico para outro. Você enjoei desse tópico, agora eu vou para outro. E você vai perceber que você vai estar aprendendo coisas além do próprio idioma, do inglês. Você vai estar aprendendo coisas sobre muitas coisas. Coisas sobre muitas coisas. E também você pode ver outras coisas, entretenimento. E aí você vai ler em voz alta com frequência. E você vai falar sozinho com frequência. Se você encontrar um parceiro para conversar, parabéns. Eu até hoje não tenho um parceiro de conversa em inglês. Olha,
Aqui é uma dica para você que é uma pessoa extrovertida. Você vai amar esse aplicativo. Na verdade, qualquer aplicativo que você pode conversar com pessoas. Eu não tô usando no momento, mas eu usei várias vezes o Hello Talk, que é um aplicativo que você pode conversar não só com pessoas que falam inglês, mas com de mais outros idiomas também. Eu não tenho um parceiro de conversa fixo, mas sempre acontece de eu fazer uma amizade, conversar ali pelo aplicativo mesmo. Às vezes a gente pode ir pro WhatsApp também, quando chega um momento que você confia mais na pessoa. E eu tive uma parceira por um tempo que ela é libanesa, a mãe dela é venezuelana e eu conversava muito com ela. Eu também tive a oportunidade de praticar espanhol. Olha que legal, ela falava tal idioma, outro idioma, e você pode conversar com essas pessoas. Só que eu não tenho, assim, essa coisa de ficar puxando muito assunto com várias pessoas. Eu tento, mas é meio esquisito, porque eu sou mais na minha, assim. Só que, se você é uma pessoa extrovertida, você vai se dar muito bem. Você pode encontrar o seu parceiro de conversa. Eu recomendo muito, porque vai ser bem melhor do que você falar sozinho. Eu tô dando a opção de falar sozinho porque é o que eu faço. E me ajuda de verdade, me ajudou muito. E ler em voz alta é o que vai te impulsionar daquele momento assim meio confuso que você tá entendendo o idioma, mas não tá conseguindo falar, não tá conseguindo se expressar. Só mais uma coisa, além de música, podcast, série, vídeos mesmo no YouTube e as aulas, tá ficando escuro ou o quê? Não sei, tá ficando meio escuro, gente. Se você estiver disposto a gastar um dinheiro, compra também um livro didático, porque pode te ajudar muito. Eu não usei para o inglês, mas, por exemplo, para o espanhol, eu vou mostrar aqui até. Eu tenho um livro didático aqui, ó. Tá sendo muito útil. Não é só o livro didático que tá me dando o que eu preciso para progredir no idioma, mas tá sendo bem legal, bem importante. E tem isso aqui em vários idiomas, tem no inglês também. Eu acho bem em conta, gente. Esse aqui eu acho que foi R$ 45. Se você quiser investir algum dinheiro, que você não esteja disposto a investir muito, mas você queira investir algum dinheiro, eu recomendo sim que você invista. Pra mim valeu a pena investir nesse aqui do espanhol. Eu comprei na Amazon, se você se interessa. Além disso, eu recomendo muito o Duolingo. Se você já usa, continue usando. Se você percebe que você recomeçou no Duolingo e tá muito chato de fazer, porque aquilo ali que você tá fazendo você já sabe, tem como você avançar. Você vai lá, não. Tem aquele negócio que você adianta o mapa e tem assim, quer pular pra cá? Vai lá e clica e pula. Vai pulando. O que você achar que tá muito fácil, tá chato de fazer, é porque não tá te desafiando. Então você vai pula para outras, avança, né, para outras etapas. Você vai lá, eles vão te dar um testezinho rápido, você vai fazer e você vai avançar. Eu recomendo muito, eu uso o Duolingo. Eu não uso todos os dias, mas eu uso bastante o Duolingo. Sabe aqueles dias também que você, tá muito fora de casa, tá fazendo muita coisa, assim, passeando, sabe? Principalmente fim de ano, que tem essas coisas de a gente passear e meio que... Se você não puder levar um livro, um negócio, um livrinho de ficção, uma coisa... Você pode ter um momento rapidinho assim, ir lá no Duolingo e fazer a lição e você vai se sentir, eu consegui minha dose diária. Eu não acho que ele sozinho vai te deixar fluente em algum idioma, mas ele pode te auxiliar muito, porque aí você vai vendo repetições. Assim. Eu ouvi isso aqui na série, aí agora eu tô vendo essa palavra aqui, eu ouvi na aula essa palavra, eu já sei essa palavra, pronto, a palavra se fixou na sua cabeça. Eu sou a favor de você ir aprendendo mais por repetição do que por repetição assim, natural, né, de você ver o conteúdo ali, ver aqui, ver ali, e acaba que entrou na sua cabeça, do que você ficar repetindo a palavra. Essa palavra é isso, essa palavra é isso, essa palavra, porque eu acho isso muito chato. Então eu prefiro consumir beber de várias fontes, consumir de várias fontes diferentes, um pouquinho, e consolidar aquela palavra nova, aquele vocabulário novo, do que eu ficar insistindo ali, batendo na cabeça só, sabe? Então eu falei de 2 aplicativos, o Hello Talk, para você ter parceiro de conversação, e o Duolingo, que você já deve conhecer, que se você desistiu, volta lá, dá mais uma chance pro Duolingo. Eu acho que tava ficando escuro do outro lado, aí eu passei pra cá. Então é isso, eu tô suando, gente, tá muito quente aqui. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te motivado a começar ou recomeçar no inglês, que tenha inspirado de alguma forma a vontade de aprender o idioma. E é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Se você tem alguma sugestão também, deixa aqui pra mim nos comentários.
E muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Deixa um like se você gostou e também se inscreve no canal. Aqui eu não vou falar só sobre idioma, eu comecei falando sobre livro, aí eu trouxe essa questão do idioma agora, e eu pretendo falar de coisas aleatórias, completamente aleatórias. Mas se você gosta de canais completamente aleatórios, você pode se inscrever no meu canal. Tchau, um beijão. Mua.